Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Jesus Cristo entrando no teu lar, desfazendo toda a briga, todo o peso espiritual, toda a opressão, a alegria entrando, a força de Deus entrando, um novo ânimo do Senhor entrando nessa casa. E declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Senhor Jesus. E cremos, sim, que o Senhor tem o poder de nos dar uma vida e vida com abundância. Cremos também na salvação, que o Senhor está trazendo salvação à nossa casa, que a promessa de Atos 16:31 irá se cumprir nessa casa. Todos terão uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos conhecerão a Cristo. E oramos também por todo aquele que entrou nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente. Cremos, Jesus, que Tu cura e que não há impossíveis para Ti. Por isso oramos pela saúde, pela restauração total e completa dessa pessoa em todas as áreas da vida dela, declarando que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo opera maravilhas e não há impossíveis para Deus. Por isso, eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dela e na vida do seu marido. Também oro por toda pessoa que tem qualquer tipo de impossibilidade motora ou qualquer impossibilidade, meu Deus, de ter uma vida plena, uma vida completa, que o Senhor opere milagres. No nome de Jesus, toque-os com Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor. Quebre, Pai, as correntes do medo, a opressão que traz insegurança e traga vida. E eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Apresentamos a Ti cada área da nossa vida, cada pedido de oração, daqueles que estão orando conosco no Brasil e nas nações. E Te pedimos, ó Deus, resposta, abertura de portas, liberações sobrenaturais, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Estamos no nosso propósito da vida extraordinária e estamos crendo no poder de Deus. Hoje já estamos no dia 16º e até aqui o Senhor tem feito grandes maravilhas. Temos sido testemunhas das direções que Ele tem nos dado, dos milagres que as pessoas têm nos mandado, porque Jesus está vivo. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. A minha fé está nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Estela. Olha que testemunho bonito. Paz o Senhor. Há 3 meses, a minha mãe de 71 anos teve uma pancreatite aguda. Ela ficou 2 meses hospitalizada, sendo 15 dias na UTI. Por várias vezes o médico disse que não sabia mais o que fazer para salvá-la, mas eu segui firme na fé. Todos os dias eu ouvia suas orações e sabia que Deus estava ali comigo. Isso me dava forças e esperança. Muitas vezes a palavra transmitida por você, vinda de Deus, foi meu alimento, me dando coragem para enfrentar tudo. Hoje minha mãezinha está salva. Agradeço a Deus por te usar como instrumento de fé e milagre. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, Estela. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, a fé em Deus, o poder da oração vai mudar completamente a tua história. Talvez você esteja tendo resultados negativos na vida, as coisas não estão se encaixando como deveriam, e eu quero lhe dizer em nome de Jesus, a partir do momento que você entrar na presença de Deus, as coisas vão começar a fazer sentido. A partir do momento que você entrar mais fundo em Deus, você verá o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida. Você não tem ideia o que acontece quando uma pessoa se rende a Deus. O problema é que você não se rendeu, talvez. O problema é que tem muita coisa na sua frente
e você está dando mais atenção a isso do que o que Deus está falando com você. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se Deus está chamando você para um tempo de mais intimidade, para um tempo de mais compromisso, de um tempo de mais entrega, é o melhor caminho para você. É o melhor caminho para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra para você, e a palavra é: não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Eu vou repetir: não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Aí você diz assim: não, mas eu não sou uma pessoa tímida, eu sou extrovertido, eu falo com esse, eu falo com aquele. Eu conheço muitas pessoas que têm talentos poderosos, têm dons que Deus deu. O Senhor derramou uma graça especial sobre aquela pessoa, mas ela tem vergonha, ela fica procrastinando, porque ela pensa que aquilo não vai dar certo, ela pensa que ela não é boa o suficiente, e isso é um tipo de timidez também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque se você quiser viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra, você vai ter que se expor. E a exposição, ela tem um custo. Ela tem o ônus e o bônus. Ou seja, o ônus é que quando você se expõe, você é mira, podemos dizer, de pessoas invejosas, de pessoas más, de pessoas injustas, de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Mas qual que é o bônus disso? O bônus é que você vai viver o que Deus tem para a sua vida. E quando você vive o que Deus tem para a sua vida, você encontra milagres, você encontra portas abertas, você encontra boas conexões, você encontra acessos divinos, você encontra realização, conquistas e tantas outras coisas. Então, a exposição, ela traz o ônus e o bônus. E não tem como você ter o bônus sem também ter o ônus. Está junto, na mesma caixinha. Olha essa palavra em 1 Samuel capítulo 10, verso 22, que diz assim: consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Saul, o Senhor o separou para ser o primeiro rei de Israel. E tudo era muito novo para ele. Ele estava impressionado de como as coisas estavam se movimentando. E o profeta Samuel estava sendo dirigido por Deus para apresentá-lo para o povo. Um rei estava sendo anunciado. Mas Saul, por algum motivo, tinha timidez. Por algum motivo, ele achava que ele não era capaz ou ele não era a pessoa certa. Então a Bíblia diz que ele se escondeu no meio da bagagem. Ele procurou se esconder no meio das pessoas. Para que, aquele momento passasse, ele estava se sentindo naquele momento constrangido, ele não estava se sentindo preparado, ele não queria se expor, ele queria permanecer nos bastidores, mas Deus tinha um plano para ele se expor. Eu quero dizer para você que, para alguns de nós, Deus tem um plano para a gente se expor. Deus tem um plano para nos mostrar para esse mundo. Jesus disse que nós não temos como nos esconder. Por quê? Porque Ele é luz. E se nós somos filhos de Deus, nós também vamos brilhar. E não tem, a Bíblia diz, como uma luz brilhar e colocar ela embaixo da terra. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto, para que então todos vejam, para que ela possa iluminar, para que ela possa cumprir o seu propósito. Como que você vai cumprir o seu propósito se a timidez está te roubando de escrever um livro, está te roubando de você começar a anunciar Jesus aqui nas redes sociais, se a timidez está impedindo você de falar o que você pensa numa reunião de equipe, onde
Se você falar o que você pensa, você pode ser promovido, você pode ter oportunidades, certo? Ou seja, a timidez, ela pode nos roubar de muitas coisas. A pessoa que é tímida, eu já conheci muita gente tímida, que até para ir no altar da igreja, para trazer uma palavra de 5 minutos, aquilo parece que o mundo vai acabar para ela. Ela se sente envergonhada, ela acha que aquilo não é possível para ela, que ela não é boa o suficiente, e vem todos aqueles pensamentos negativos, tentando de alguma maneira atrapalhar ela para que ela não viva o propósito que Deus tem para a vida dela. Mas eu venho aqui hoje, trazer essa palavra para você, que se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que vencer a timidez. Você vai ter que vencer aquilo que tem intentado contra a sua vida. Porque qual que é o objetivo dessa barreira, dessa limitação, desse bloqueio? O objetivo é só um: privar você de um futuro que Deus já preparou. E mais, se você não entender que Deus está chamando você para se expor, Deus está chamando você para falar, Deus está chamando você para ser influência, Deus está chamando você, para se posicionar, porque até isso, há momentos que Deus nos manda nos posicionarmos e a gente não quer se expor. A gente fica, intimidado com o que os outros vão pensar, intimidado com o que os outros vão falar. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Eu aprendi isso. Se você faz, elas vão falar. Se você não faz, elas também vão falar. Então, entre não fazer e fazer, eu prefiro fazer. Porque eu preciso agradar a Deus acima do que eu agrado os homens. Eu preciso crer no que Deus colocou na minha vida. Eu preciso crer nos dons que Ele colocou na minha vida. Eu me lembro que quando eu comecei a ser usado por Deus no ministério profético e comecei a liberar palavras, eu me sentia muitas vezes com vergonha, porque eu pensava, esse não era o meu plano. Meu plano era poder construir algo, mas nos bastidores, e não me expor. E hoje, enfim, é rádio, é televisão, é rede social, é púlpito da igreja, é reuniões que eu sou chamado para falar, palestras, enfim. Eu tive que colocar para fora aquilo que Deus havia colocado na minha vida. A parábola dos talentos, ela ilustra muito isso, porque diz que um recebeu 5, outro 2 e um talento. O que recebeu 1, ele enterrou. Ele não administrou aquilo que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que o Senhor, na parábola dos talentos, o Senhor dos talentos ali, ele corrigiu, ele exortou e ainda tirou das mãos daquele que tinha 1 talento, o fato dele não ter multiplicado, foi arrancado das mãos dele aquilo que ele tinha. Nós não podemos perder o que Deus nos deu. Se você segurar o que Deus te deu, Ele pode tirar o que está nas tuas mãos e dar para outra pessoa. O dom, não, porque o dom é irrevogável, a Bíblia diz. Mas Ele pode tirar de você a oportunidade. Ele pode tirar de você, outras coisas, porque você não está fazendo o que Ele pediu, o que Ele mandou você fazer. Eu senti no meu espírito hoje, enquanto eu estava em oração, que eu precisava compartilhar essa palavra com você, e o Senhor me disse que muitas pessoas tímidas estariam aqui nessa live. Pessoas com vergonha de falar, com vergonha de se expor, pessoas que querem ficar só no canto delas, pessoas que têm o chamado de Deus, mas estão como Saul, estão se escondendo. De quem que você está se escondendo? Da sociedade? Da sua família? De quem que você está se escondendo? Dos seus amigos? Se você carrega algo de Deus, você tem que colocar isso para fora, porque foi Deus que te deu. E no momento, eu quero que você preste atenção nisso, no momento que você começar a colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Escute, porque é uma palavra profética para você que está aí me ouvindo. No momento que você colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Deus vai te levantar.
Deus vai te levantar, Deus vai fazer coisas incríveis através de você. Deus vai mover muita coisa na sua vida. Eu quero declarar essa palavra sobre você, no nome de Jesus. Você vai ver o grande agir, o grande liberar de Deus sobre a tua vida. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa instrução do Senhor sobre ti. Deus vai te levantar a partir do momento que você, começar a se expor, começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você sabia que tem pessoas que se formam na faculdade, que se formam no curso, mas elas nunca atuam. E não é muitas vezes porque não têm oportunidade, é porque elas têm barreiras dentro delas que dizem assim para elas que não vai dar certo. Quem elas são, para enfrentar os gigantes da vida, para enfrentar aqueles que já estão numa outra condição? Eles tiveram um começo também. Eles também tiveram um começo. Eles também começaram. A Bíblia diz que o Deus que começa a boa obra, Ele termina. Você tem que começar. Eu sei que essa palavra é uma palavra cirúrgica que Deus me deu, porque é o momento de você colocar para fora aquilo que Deus te deu. Deus te deu algo extremamente poderoso e você precisa colocar para fora isso. Você precisa liberar tudo aquilo que Deus plantou em você, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Coloca para fora isso. Coloca para fora tudo que Deus colocou na sua vida, tudo que Deus avalizou, tudo que você sabe, que você recebeu da parte de Deus. Coloca para fora. Em o nome de Jesus, quando você fizer isso, meu irmão, dimensões vão ser liberadas, portas vão se abrir, conquistas vão acontecer. Esses dias eu estava falando com um homem. Ele recebeu uma palavra profética que eu liberei. E esse homem vivia uma vida assim simples, uma vida simples, uma vida comum. E esse homem começou a colocar para fora aquilo que Deus colocou na vida dele. E hoje ele se expôs de uma maneira que Deus o levantou tão alto, tão alto, tão alto. Recursos, muitos recursos, milhões nas mãos dele. Acessos que Deus está dando, oportunidades que Deus está colocando. E este homem disse assim para mim: desde o dia que você liberou aquela palavra e eu comecei a fazer isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje está viajando o mundo, Eu sou grato a Deus por Ele me oportunizar de ver, os resultados da palavra profética, da palavra liberada, e de estar sempre ministrando para as pessoas a importância delas liberarem aquilo que Deus colocou. É algo poderoso, foi Deus que colocou, não foi o homem, foi Deus que colocou na pessoa. Acredite no que Deus colocou na tua vida. Aleluia, acredite em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu acredito no que Deus colocou na minha vida. Então está na hora de você liberar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, em nome de Jesus, seja por meio de música, seja por meio de pregação, seja por meio de palestra, seja por meio de influência, seja por meio, do teu trabalho. Eu não sei, mas se Deus me deu essa palavra, é porque pessoas iriam aqui hoje sair da caverna, sair do casulo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você que está aí entrando, com certeza você conhece alguém que é tímido, com certeza você conhece alguém que tem um grande potencial e essa pessoa está travada na vida, o diabo conseguiu paralisá-la. Eu quero liberar essa palavra: o Senhor está destravando dons, talentos, o Senhor está liberando pessoas para viverem e cumprirem o propósito dele. Por isso, pega essa oração agora e me ajuda a compartilhar. Amém? Nós fomos apresentados pelo Senhor. Amém? Foi o Senhor que me apresentou para você e foi o Senhor que colocou você aqui nessa live. Então, há alguém próximo de você. Tudo está ligado. Então, há alguém próximo de você com quem você deve compartilhar essa live. Seja com 2, com 3, com 10, com 1000 pessoas. Seja usado por Deus agora e mande essa live para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém?
Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Esses livros aqui vão abençoar poderosamente a tua vida. São devocionais, onde você pode estudar 1 ou 2 ou 3 devocionais por dia. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, né? Pega uma caneta, escreve, e aqui as direções para o teu dia. Esses livros aqui vão te abençoar muito, certo? E se você, os dois juntos, tem mais de 700 orações. Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br. E você que é meu aluno na academia aqui no Global, amanhã nós temos mesa de conselhos. Hoje nós tivemos aula, foi uma aula maravilhosa. E amanhã nós teríamos a nossa mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos, para quem não sabe? É um tempo que eu tiro só para responder dúvida, para ajudar as pessoas. É um tempo onde eu estou junto com os meus alunos e ali eu respondo dúvidas, dou conselhos, enfim, é uma bênção, certo? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu convido você a se tornar aluno da academia aqui do Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Essa academia aqui no Global foi uma visão que Deus me deu para aqueles que querem andar mais perto da gente. Se você quer andar mais perto da gente, vem se tornar aluno da academia. E nesse final de semana, sexta e sábado, tem Escola de Profetas. Eu estou recebendo uma equipe de Honduras, de pastores, de profetas, que estarão nessa escola, certo? Vai ser um tempo incrível, um tempo profético. E quem é aluno da academia vai poder assistir quase que tudo. 90% mais ou menos consegue assistir. 10% é reservado para o presencial, certo? Mas 90% quem é aluno da academia vai poder assistir. Então, tá aí o nosso convite para você, tá bom? Salmos 91, deixa eu declarar agora. Você já compartilhou aí? Espero que sim. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua planilha de oração. Quem não baixou a sua planilha pode baixar lá no meu site. Não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faça seus pedidos de oração. 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nesse propósito e nós pedimos intervenção, resposta, milagres, livramento e justiça de Deus. Também oramos por cura total e completa. Toda pessoa que está pedindo um milagre, toda pessoa que está pedindo uma intervenção, um toque do Senhor. Meu Pai, toque com teu poder, no nome de Jesus Cristo, e remova toda dor, toda infecção, toda inflamação. Nós invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo nessa oração. Senhor, coloca mais do teu coração em nós e nos dê esse espírito de ousadia, de coragem, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós possamos frutificar, multiplicar, administrar com sabedoria e expor, para que não venhamos reter absolutamente nada, Deus, nada que o Senhor nos deu, que tudo que o Senhor nos deu seja liberado, que tudo que o Senhor nos deu seja abundantemente transformador na vida de outros. Oramos, Pai, para que o Senhor, nesse momento,
desenterre dons, talentos, desperte chamados, ministérios, propósitos, grandes destinos. Pessoas, meu Deus, que estão com seus dons travados, estagnados, que agora, Pai, essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo de Deus e que um liberar de Deus, um grande liberar de Deus venha sobre essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos o Teu liberar, o Teu destravar, Pai, na vida dessa pessoa. E que cada lugar, Pai, onde essa oração está sendo feita, no Brasil e nas nações, que agora a presença do Senhor enche esse lugar. Que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus entre nessa casa e toque essa vida. E que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haja avanço, que haja alegria, que haja paz e que cada um dos nossos assuntos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. Conduza a nossa vida, Pai, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu favor e nos livra do mal, nos livra da maldade desse mundo, nos livra das contrariedades, nos livra da inveja, nos livra das perseguições. E nós pedimos, Pai, que o Teu favor e a Tua mão estejam conosco. Queremos a Tua presença, Jesus. E profetizamos a vida extraordinária que está em Cristo Jesus, que está na palavra, que está guardada no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Senhor. Pegue a nossa mão e nos conduza. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos a Tua sabedoria, queremos ver com os Teus olhos, queremos ser guiados, Senhor, em nossas decisões, no nome de Jesus, não queremos errar. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e reconhecemos a nossa dependência do Senhor total e completa. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Esses pedidos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, por milhares e milhares de pessoas, eu apresento diante de Ti. Em uma só fé, nós profetizamos, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual de cada pessoa, sobre a vida familiar, para que a família seja unida, para que não haja brigas, discordâncias, que toda a confusão vá embora. Senhor, também profetizamos bênçãos na vida financeira, oramos por provisões especiais do alto, para que o Senhor libere recursos, libere, Senhor, bênçãos sobre a vida financeira de cada pessoa. Também te pedimos a bênção sobre a vida emocional, sobre a alma dessa pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora a depressão, leva embora as dores da alma. Senhor, cura as dores do coração. Oramos também por relacionamentos saudáveis, boas amizades, que o Senhor nos apresente seus amigos. E eu apresento também diante de Ti a saúde, Pai, de cada pessoa que está nessa oração junto conosco, toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E oramos também por justiça de Deus e livramento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui no propósito da oração da vida extraordinária. O Senhor me deu a direção de fazer essa planilha. É uma planilha com 7 áreas da vida. Você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e aqui embaixo você vai marcar cada dia. Hoje nós estamos no 3º dia desse propósito, são 21 dias que estamos de oração e jejum. Você pode entrar nesse propósito, você pode baixar essa planilha lá no meu site, é gratuito, www.vinicius7.com.br. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco, anota essas 7 áreas aqui, e faz aí a sua planilha, mas não deixa de orar. São 21 dias que nós estamos em oração. E um detalhe,
estamos firmes, amém? Não vamos quebrar esse propósito. Talvez você nunca fez um propósito até o fim, mas isso é disciplina, você vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender a começar um propósito e terminar. Fique firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, é uma palavra profética. Antes disso, quero te pedir, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Quantos pedidos você está fazendo a Deus? 5, 10, 20? Quantos pedidos você está fazendo? Compartilhe pelo número de pedidos. Porque nós estamos pedindo coisas a Deus. Estamos apresentando nossa vida a Deus. Mas será que nós não podemos também compartilhar a palavra com alguém? Porque estamos pedindo algo para Deus e não queremos fazer nada para Ele. Eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas próximas de você. Abençoe alguém próximo de você. Precisa dessa oração, precisa dessa palavra. Deus me deu uma palavra. Como atravessar um tempo de transição. É uma palavra forte. Como atravessar um tempo de transição. As pessoas olham para a vida da gente e elas esperam que a gente esteja parado, travado e que fique ali naquele lugarzinho exatamente onde você está a vida toda. Mas Deus é um Deus de movimentos. Eu já fiz vários movimentos na minha vida, dirigido por Deus. E estou aberto a todo movimento que Deus Ele tem para a minha vida no futuro. Então eu não me apego. Não me apego nem ao que eu construí, nem ao que eu tenho feito. Eu me apego a uma coisa, aos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. E nós devemos estar assim, exatamente assim, apegados ao plano e ao propósito que Deus tem destinado para a nossa vida. E tem um texto que eu estava meditando, que é 1 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo, Israel. Entendeu Davi que estava confirmado como rei. Mas espera aí. E quando ele foi ungido lá por Samuel, rei, será que ele ficou todos esses anos batalhando, porque depois ele teve a batalha contra Golias, depois outras batalhas, batalha contra o próprio rei Saul, mas só agora que ele estava no trono que ele se deu conta, puxa, foi Deus que fez isso na minha vida, foi Deus que me estabeleceu como rei nesse lugar. É maravilhosa essa passagem, talvez você leu muitas vezes e não se deu conta do que está escrito aqui. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Às vezes Deus nos coloca num lugar e a gente não entende a transição que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitos estão perdidos e não sabem atravessar a transição. E daí eles permitem com que crises entrem dentro da sua alma. Porque é isso que acontece, quando você não entende a transição que Deus está trazendo na tua vida, entra dúvida, entra ansiedade, entra desconforto, entra tantas coisas dentro do seu coração. Por quê? Porque você não está entendendo a transição. Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar com você. A nossa vida, quando estamos sendo dirigidos por Deus, muitas vezes ela vai, sofrer alterações. Deus vai mandar você para cá e depois vai mandar você para lá. Deus vai mandar você fazer uma coisa, depois vai dizer, larga isso agora e faz isso aqui, porque o nosso Deus é dinâmico. Ele está sempre movimentando coisas novas, trazendo novas experiências, abrindo caminhos, abrindo portas para a nossa vida. E nós devemos ter fé e devemos ter confiança no que Deus está fazendo. E existem algumas coisas que você tem que entender sobre transições. Primeiro, permaneça no ambiente onde a presença do Senhor está. Jamais saia de um lugar de favor. Agora, se você sentiu que Deus está querendo lhe movimentar,
vá com a presença. Vá, se movimente para onde Deus está lhe direcionando. É como eu digo, sabe, nós não podemos estar apegados a um lugar, não podemos estar apegados a uma geografia, nós devemos estar apegados a um propósito, ao que a presença de Deus está movimentando e está fazendo na nossa vida. A transição, ela não acontece quando algo muda por fora, mas quando algo desloca por dentro. A transição, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Inclusive, convido você a escutar a palavra que eu ministrei às 9 da manhã, tá? Você vai entender mais sobre isso. A transição não acontece quando algo muda no lado de fora. Não é pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo governo, pelas mudanças que está acontecendo, não. A transição não acontece por essas mudanças aí. A transição acontece quando algo desloca aqui por dentro. É aqui. É aqui dentro. É quando algo desloca aqui dentro. É quando Deus está dizendo, ei, sai desse projeto e entra nesse outro aqui. A segunda coisa, para você atravessar uma transição, não lute contra o processo que o Senhor está colocando no seu caminho. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Então guarde isso aí no seu coração. O que virá? O que Deus tem para mim? É sobre isso. Então Deus está criando uma estrutura para que você possa suportar o que Ele tem reservado para a sua vida. E a terceira coisa, movimente-se pela fé. Portas proféticas só se abrem quando você está em obediência, quando você dá o passo. Não é quando você visualiza a terra, é quando você coloca seu pezinho lá dentro. Então, portas proféticas só se abrem pela obediência à direção de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo de novo na sua vida. Você não entende o porquê de alguns chamados, o porquê de algumas mudanças, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está movimentando aí na tua vida. Então, pega essa palavra, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91. Volto a pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E hoje não tivemos a nossa mesa de conselhos dentro da academia, mas amanhã, às 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global para dar conselhos para você, para lhe ajudar nas dificuldades que você tem, tirar as tuas dúvidas, certo? É um tempo que eu tenho com todos os meus alunos da Academia Kindle. Eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, certo? Hoje à noite estarei ministrando em Ribeirão Preto e hoje à noite mesmo já retorno para São Paulo em nome de Jesus, certo? E também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2, vai abençoar a tua vida tremendamente. Os dois juntos têm mais de 700 orações, né? Então vai enriquecer a tua vida, tem direções aqui, enfim, é uma bênção. E eu convido você a adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos caminhar juntos, certo? Você só vai ser abençoado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E aqueles que estão conosco nesse propósito, compartilhe essa oração. Não esqueça disso. Tem muita gente aí próxima de você que precisa dessa palavra. E você que está aqui pela primeira vez, você pergunta assim, posso entrar no propósito agora? Pode. Entra pela fé. Entra pela fé. Amém? Entra pela fé. Entra pela fé, entra, sabe, sem quebrar o propósito. Entra com confiança em Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pega aí os teus pedidos de oração. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixa lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, como eu disse, e ajeita aí as 7 áreas e faça seus pedidos de oração. Eu tenho pedido para todas essas áreas aqui, todas, né? Espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção agora sobre o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Apresentamos a Ti nossas petições, pedimos, ó Deus, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre, pedimos o Teu livramento, pedimos a Tua intervenção, pedimos as Tuas bênçãos. Meu Deus, toca com Teu poder em cada pedido, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor. Oramos e pedimos, Senhor, guia nossos passos, guia todas as coisas em nossa vida, para que a Tua perfeita vontade se cumpra em nós. E te pedimos, enche-nos da Tua presença. Sim, ó Deus, que cada lar receba da presença gloriosa de Deus, que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre agora nessa casa, que a glória de Deus entre dentro desse carro. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. E profetizamos, Pai, bênçãos na vida espiritual, bênçãos na vida familiar, bênçãos na vida financeira, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênção na justiça e no livramento do Senhor em nossa vida. Senhor, oramos agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. No poderoso nome de Jesus Cristo, que a cura, por meio de Jesus Cristo, toque no teu corpo físico. Senhor, leva embora a infecção, leva embora o nódulo, leva embora o câncer, leva embora as alergias. Em nome de Jesus, Pai, declaramos paz sobre essa vida, alegria do Espírito Santo. E aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, que receba uma força sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que a unção fortalecedora do Espírito de Deus, a unção fortalecedora do Espírito de Deus, toque nessa pessoa, toque com o teu poder, toque com o teu poder. E que toda a opressão espiritual, todo o combate espiritual que essa pessoa tem enfrentado, na mente, na alma, nós damos uma ordem, mal, sai em nome de Jesus. E invocamos o nome de Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus, vem sobre mim. Invoque a presença de Jesus, chame pelo nome de Jesus Cristo e que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com todos vocês, se assim Deus permitir. Até mais e que Deus nos guarde. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai.
No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que quando lê a palavra você sabe que é Deus falando com você, mas você sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande e aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover, escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total, nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso, mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28:15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse, eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus. E ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso. Porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel. Aquele que seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão,
ele voltou para a casa dos pais. Houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim: é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz pra gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dele para a tua vida, ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez. Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso, disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração, se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados, de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande, tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus arrancar as coisas erradas, deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado, era um homem que não media as consequências, era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas e o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão? Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus? Nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo? Continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados.
e você diz assim: eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho, e o caminho é Jesus. Exatamente, e eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa: a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem um minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem, e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado, que terminou os seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém. Se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim: o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida com uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa. Agora, alguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém acertando para valer. Agora, alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração. Em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível. Com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também. Esse salmo, tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe, você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para
Interter a criança é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também. Amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã, logo eu já estou pegando voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil, fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo, e foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco, foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo. Vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com Teu poder, Jesus. E nós oramos, confirmando o que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando e o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor, o Senhor é o nosso pastor e cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente,
para que seja curada agora. Jesus Cristo da saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde e dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, a pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida. Seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais.